Opa, estamos chegando para mais um Papo Agro, aqui no nosso @Itatiaia Agro no YouTube. Você que veio do rádio, acompanhou eu falando lá sobre a questão da recuperação judicial. Pois é, agora a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Macedo, diretor jurídico na Andrade Silva Advogados. A gente vai falar sobre esse tema, que não é uma preocupação só do agro, mas teve números consistentes e alarmantes no que diz respeito ao aumento no setor agropecuário. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Agro. Muito obrigado, Fabiano. Prazer é todo meu. Doutor, para a gente começar aqui o nosso papo, né? Recuperação judicial é qual fase de uma empresa que está em destituição, né? Que está tendo um processo ali de final de empresa, né? De finalização dos trabalhos. Isso, A recuperação judicial, na verdade, diferente do que muitas pessoas pensam, né? A recuperação ela serve não para um encerramento da empresa, mas quando eu ainda estou num ponto do meu negócio, né? Da crise do meu negócio, que ainda me permite recuperar, que ainda me permite seguir num caminho que não seja para o encerramento. Uhum. A consequência, quando é o caso do encerramento, quando eu não tenho mais a possibilidade de me recuperar, é a falência, que é uma outra consequência dessa lei da recuperação judicial. Mas a recuperação judicial, o instituto foi criado, né, um processo judicial, ele foi criado para que as empresas pudessem se organizar e se recuperar diante de uma crise financeira. Então esse é que é o objetivo da recuperação. E esse processo de recuperação judicial, ele facilita alguns processos como acesso a crédito, acesso a determinados mecanismos que podem ajudar com que essa empresa sobressaia ali. Ou seja, Exato. Quis fazer essa pergunta para a gente começar, porque muita gente pensa, como o doutor explicou, recuperação judicial. Empresa, é muito comum, né? Entrar na manchete do jornal. Tá quebrando. Entrou, recuperação, tá quebrando. E na verdade, quando há um processo de recuperação judicial, é justamente o contrário, né? A empresa... É uma tentativa de se recuperar, para que não chegue na quebra, né? Para que não aconteça a falência. Então, você falou aí do benefício, né? O que as empresas conseguem, né, com a recuperação judicial para facilitar esse processo de sair da crise. O primeiro benefício é a suspensão da exigibilidade de todos os pagamentos. Então, eu tenho uma série de débitos bancários, débitos fiscais, débitos com trabalhadores, com fornecedores, prestadores de serviço, e aquilo ali tá fazendo sangrar o meu caixa, né? Eu tenho mais despesas do que receitas. Então, a recuperação judicial, o primeiro efeito dela é estancar esse sangramento. Então, ela interrompe o pagamento de todas essas dívidas até que eu, dentro de um prazo definido pela lei, de 180 dias, renovável, né, por mais 180 dias, eu consiga sentar com os meus credores e reorganizar. Qual vai ser a forma que eu vou pagar, de que modo, em que prazo, em que condições, e aí eu preservo o meu caixa, sigo em atividade e renegocio com meus credores um pouco mais adiante. Agora, o senhor, como é especialista em direito de empresas, é interessante a gente fazer uma análise, né? Apesar de não ser a recuperação judicial ser o sintoma de uma derrocada, a gente pode dizer que é preocupante também a gente ter tanta empresa tendo esse aumento de recuperação judicial, principalmente num setor que tem, apesar de algumas dificuldades, tem apresentado números positivos. Sem dúvida, né? O agro extremamente relevante para o nosso país. Exato. Mas a recuperação ela vem se mostrando, você resumiu bem, ela vem se mostrando como um sintoma da crise. Uma crise que não necessariamente é uma crise de agora, né? A recuperação muitas vezes ela é um efeito de uma crise que vem se arrastando ao longo de alguns anos. Então a gente vê alguns setores do agro, por exemplo, cafeicultura, né? Cafeicultura ela passou por vários anos de desafio. Primeiro foi a chuva excessiva, depois esse ano foi a seca. Então são vários anos com a safra comprometida e vão levando os negócios para um estágio de crise que fala, eu preciso de um socorro, eu preciso de pedir um socorro, senão eu não vou conseguir, eu vou precisar encerrar minha atividade. Então os números são bastante assustadores, não só para o agro, mas para todas as empresas, mas um reflexo mesmo de vários anos de crise, né? Um período difícil aí que a gente vem enfrentando, eu diria de forma bastante acentuada da pandemia para cá, né? E a pandemia que foi muito difícil para muitos produtores, né? A gente acompanha a dificuldade. Nesse, não entrando em dados mais específicos, mas, por exemplo, a gente que cobre o agro todos os dias, está de olho, volta e meia a gente entra uma notícia para a gente que determinada cooperativa está passando por um processo de questões fiscais, de tentar ali renovar, porque a cooperativa acaba se tornando um CNPJ único de vários produtores. Isso. É uma realidade, assim, o cooperativismo ele ajuda o setor, mas a gente tem
tem cooperativas que acabam entrando também na recuperação fiscal? As cooperativas, elas têm um impedimento legal, elas não podem ingressar com pedido de recuperação judicial. Uma boa pergunta aí. Já o produtor rural, ele pode. Ele, enquanto produtor rural, ele pode fazer o pedido de recuperação judicial. A cooperativa não. A cooperativa, né, pelo próprio objetivo da lei do cooperativismo, é exatamente isso, unir as forças ali daqueles cooperados. São vários CNPJs num cooperado só. Exato. Em relação a esses pequenos produtores, digamos assim, né, esses produtores, em alguns casos até informais, porque isso é muito comum no setor também, aí a lei de recuperação judicial já se modernizou e ela passou a possibilitar que esses pequenos produtores pudessem pedir a recuperação judicial, ainda que eles não cumprissem lá com a exigência legal de ter um registro formal de uma pessoa jurídica por 2 anos. Que interessante. Então, isso também é um dos fatores, eu acredito, que tem contribuído para o aumento de número de pedidos de recuperação judicial no agro. Porque antes esses pequenos produtores, eles não tinham essa possibilidade. Então, eles sofriam lá, encerravam a atividade, ficavam com dívida e a coisa ia, né, se desenrolando. E agora não, existe essa possibilidade deles fazerem esse pedido. Eu acredito que grande parte desse número que cresceu aí tão exponencialmente, né, se deva a isso. Perfeito. Doutor Rodrigo Macedo, diretor jurídico na Andrade Silva Advogados. Doutor, muito obrigado, viu? Quem quiser fazer contato com o senhor, continuar essa prosa, saber um pouquinho mais sobre a recuperação judicial, principalmente o pequeno produtor que está nos acompanhando, como é que ele faz? Eu que agradeço, Fabiano, muito bom sempre falar sobre esse tema, né? Principalmente levar informação, que é um tema que gera sempre muitas dúvidas, né? Verdade. E estou sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, discutir sobre esse assunto, é sempre um prazer falar sobre isso. E me encontram facilmente nas redes sociais do meu escritório, @Andrade Silva Advogados. Perfeito. Tá aí, doutor Rodrigo Macedo conversou com a gente sobre recuperação judicial. Muito obrigado. Já fez a inscrição no nosso canal? Faça a inscrição. Também aperte o sininho para saber lá o que tiver de novidade por aqui. Acompanhe o nosso Itatiaia Agro nas nossas plataformas da Itatiaia e no rádio, claro, na maior de Minas. Até o próximo.